Olá, amigos e parceiros da SM Tratores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SM Cast. Chegamos ao nosso 8º episódio e eu quero agradecer todo mundo que já tem nos acompanhado até aqui. Hoje eu mando um abraço especial para os pecuaristas, parceiros da SM Tratores, e já explico por quê, porque o nosso convidado hoje é um especialista nesta área, além de ser também pecuarista. Mas eu quero antes deixar aqui o convite para você que já nos acompanha ou você que está começando a nos acompanhar agora, para se inscrever no canal do YouTube da SM Tratores. A sua parceria é muito importante nesse projeto. Estamos aí muito próximos de alcançar a nossa primeira meta de inscritos, que é a primeira milha de inscritos aqui no canal da SM Tratores. Então a sua contribuição vai nos ajudar demais. Além de seguir as demais redes sociais da SM e acompanhar todo o nosso conteúdo. Hoje é um episódio mais um especial demais, com uma temática muito interessante. E eu quero apresentar para vocês o Caio Campos, que é um parceiro nosso, é pecuarista, integrante também da Unaí Leilões, que tem uma parceria muito bacana com a SM Tratores. Eu queria te dar boas-vindas, Caio, e agradecer já por aceitar o convite e participar aqui desse bate-papo no SMcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, né? Um prazer para nós estarmos aqui. Para nós, que eu digo também em nome da família Unaí Leilões, né? Venho também representando eles, é onde estou hoje, né? Trabalhando junto. E aproveito também esse início para te parabenizar, né? Em nome de todo o seu time também, por essa iniciativa. Vocês são pioneiros, né? Nesse podcast aí que vem na veia do produtor, na veia do pecuarista, do agricultor, no agronegócio de forma geral. Então, esse pioneirismo de vocês é muito importante, porque a comunicação, Léo, é um dos gargalos do agronegócio nacional. Verdade. Então, este ambiente, né, preparado com muito cuidado, com tecnologia, com muito profissionalismo, favorece e impulsiona o agronegócio nacional. Não, eu agradeço demais por esse reconhecimento. Acho que falo em nome da SM Tratores. A gente tem estado cada vez mais feliz com os resultados, né? E então, um privilégio tê-lo aqui no podcast. E queria agradecer pelo seu esforço, né? Nós tentamos marcar aí por algumas datas e graças a Deus deu certo agora. Estamos aqui para bater esse papo bem bacana. Então, obrigado pelo esforço de se deslocar de Unaí para Formosa e estar aqui com a gente. Um privilégio mesmo bacana demais. E eu acho que eu estou conversando com um legítimo mineiro. Posso falar isso? Infelizmente não, Léo. Eu nasci aqui em Brasília, né? Próximo aqui a Formosa, mas minha família sim. Minha família é toda mineira, de Unaí e Paracatu. Ah, entendi. Então, sua origem foi em Brasília? Sua infância foi toda lá já? Sim, foi toda lá até os 25 anos de idade. Mas meu coração batia era lá na roça mesmo. Ah, você já tinha contato então com lavoura? Você lembra dessas suas primeiras experiências na infância aí? Então, não era lavoura, sempre foi pecuária, né? Meus avós, né? Sou neto de pecuaristas, né? Tanto do par de mãe quanto do par de pai. Então, nas férias eu sempre estava na fazenda, mas cresci aqui em Brasília mesmo. Uhum. Então, você lembra como era a região na época? Você tinha essa clareza da divisão da cidade para o campo? Era muito distinto as realidades? Sim, não, com certeza, né? Eu lembro do meu pai até conversar comigo, eu já era adolescente na época, ele falava assim: Caio, eu vejo que você troca o software. Aqui você fala de um jeito, né? Na escola você conduz de uma forma, você fala de um jeito, e lá na fazenda, quando você está, né, com os trabalhadores, os amigos, os primos, né? Sempre estavam comigo, a gente já falava mais de outra forma, mais solto e com dizeres da roça, vamos dizer assim. Lembro de como era e lembro do meu desejo de um dia estar atuando aonde estou hoje, né, no agronegócio, de forma geral mesmo, e agarrando o chifre do boi, vamos dizer assim. Então era sempre diversão, né? Sim. O contato com o campo era diversão. Sim, a princípio sim, né? Sempre era as férias, né? Então lá na região tem um padroeiro da nossa região que é o São Sebastião. Então toda a época de janeiro eram 9 dias de festa, de reza e de festa. Então aí os primos todos juntavam, a família. Então no início era mais assim, mas aos poucos a gente foi crescendo e foi indo para o caminho do negócio também. Você tinha esse desejo sempre de uma fuga da cidade para o campo? Você já tinha esse desejo desde a infância? Sempre, Léo. Sempre gostei, sempre me senti muito bem. Assim, somente boas recordações, né, dos momentos na fazenda. Apesar assim, de
algumas questões de família, da perca do meu avô, a perca da minha mãe, né, quando eu era muito novo, mas a alegria e aquele ambiente sempre foi de lembranças positivas, né? Então, assumindo aí depois de certo ponto a herança deixada pelo meu avô e pela minha mãe, juntamente com a família, foi enveredando aí pelos negócios. Uhum. Então você sempre teve uma influência familiar muito forte? Sim, muito forte. Desde essa época de infância, né? Foi o que te inclinou para cada vez mais se aproximar do agronegócio, da pecuária? Eu acredito que sim. Meu pai, durante muito tempo, atuou aí na questão, né, do funcionarismo público, né, atuando aí, né, nos governos e tudo, trabalhando aqui até no GDF também, mas sempre ficava dois caminhos da minha vida, né? Ou eu vou para esse lado aqui, vou fazer um concurso, vou, né, ficar na cidade, ou peraí, não, quero ir para a fazenda, quero mexer com gado, né, quero viver naquele mundo. Então, em determinado ponto da minha vida, eu falei, não, é para cá que eu vou. Então, quando foi que essa chave virou? Não, ela sempre teve para esse lado, né? Eu sempre gostei mais do rural do que do urbano. Mas quando eu terminei o terceiro ano, que eu falei, não, eu vou fazer... Quando eu terminei o terceiro ano, surgiu, estava bem recente o curso Gestão do Agronegócio, na UNB. E aí, a hora que eu estava escolhendo o curso que eu ia fazer, faço administração, faço economia, o que eu vou fazer? Aí eu, Gestão do Agronegócio, é isso que eu quero. Me inscrevi em Gestão do Agronegócio, na UNB, no campus aqui de Planaltina, e passei, desde então, aí minha vida mudou assim totalmente, alegria todo dia. Eu andava 60 quilômetros somente para ir e mais 60 para voltar, todos os dias para ir para a faculdade. Época que não existia dificuldades, né? Não. Eu lembro também que eu pedalei muito para ir para a escola e a diversão era ter essa liberdade, né? Isso. Era justamente ter essa liberdade. Mas quando foi, você recorda a data, o ano que isso aconteceu? Em 2010 eu comecei na UNB. Como é que era visto, como é que era a visão do universo do agronegócio nessa época? Porque hoje a gente vê tudo com muita evidência, né? Com muita ênfase. Nessa época já era muito diferente do que é hoje? Não digo que não era muito diferente, não, porque já tinha acontecido a Revolução Verde, já tinha acontecido o plantio direto, né? Tantas outras tecnologias. Hoje, o que mais mudou, na minha opinião, é a tecnologia, né? Vamos dizer assim, a questão dos drones, por exemplo, né? E tantas outras tecnologias na agricultura. Mas o agronegócio, os gargalos são mais ou menos os mesmos, que é gestão de pessoas, né? Verdade, verdade. Não, e me impressiona esses últimos 10 anos, parece que a coisa cresceu tanto, as novidades, as tecnologias avançaram tanto, né? Imaginar que 10 anos atrás, você mencionou, você estava começando a sua formação, né? Sim. Então você já decidiu, convicto de que vou fazer minha formação para a pecuária, para o agronegócio? Isso, para o agronegócio de forma geral, né? E assim, eu fui muito abençoado mesmo, porque durante a faculdade... Você acabou de comentar aí que ia pedalando, né, muito tempo. Eu tive, graças a Deus, aí eu, né, consegui, meu pai me ajudou, comprei meu primeiro carro e tinha um certo conforto, mas eu tinha o foco de ficar no agronegócio. Então, durante a minha trajetória, meus estágios e o trabalho mesmo sempre foi no agro. Para não falar que sempre foi no agro, durante 4 meses de faculdade eu instalava o retroprojetor para os professores. Porque é uma forma de eu ter um estágio na UNB, ganhava um dinheirinho a mais, a bolsa acho que era R$500, e aí eu instalava os retroprojetor e cuidava do laboratório de informática. Então depois disso aí eu já entrei para o agro direto. Então a sua formação sempre foi acompanhada já do trabalho, de atuação também na área, né? Eu sei que tem uma atuação, uma experiência internacional que você teve de capacitação. Foi. Quando eu comecei o ensino médio, assim, meu pai sempre frisava do inglês, né? Meu filho faz inglês, e naquela época a gente não entendia o porquê, né? Não, era chato, era difícil, cansativo, mas enfim, fiz muitos anos de inglês durante o ensino médio e tudo, e na faculdade parece que eu peguei um gosto a mais, falei, não, esse trem é bom, eu preciso saber, né? E aí eu fiz na UNB também o curso de inglês, e antes de formar eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos. Foi uma experiência para incrementar ainda mais a minha fala, né, meu entendimento, e também cultural, né? Então foram 3 meses assim excepcionais que eu recomendo para qualquer profissional em formação. Vai conhecer o mundo, abra a cabeça,
tira aquele negócio de cavalo de charrete, né, para poder abrir os horizontes mesmo. Uhum. E lá você teve contato com o universo de agronegócio também? Muito pouco, mas eu tive mais foi cultural, né? Gente de muitos lugares do mundo e vários cantos também lá dos Estados Unidos. Então eu fui para uma região que era Carolina do Sul, South Carolina, né? Fiquei lá em Colômbia. Então eu vivia um pouco da universidade lá, né? Que foi muito bacana para mim. E informalmente, às vezes conversava com um cara, tinha um pessoal da Argentina, tinha um pessoal lá da Arábia Saudita, da China, Japão. Então a gente era mais de conversas, não adentro do agronegócio de forma... Na prática, né? Isso. Não, mas você acha que de alguma forma, eu não sei, eu falo por pouco conhecimento da área, né? Mas o Brasil de alguma forma se espelha em algo, em alguma experiência do agronegócio que é feito lá fora? Tem essa referência ou não? Já temos conhecimento suficiente para... Com certeza. Se espelha? Com certeza se espelha, né? Vamos pegar um exemplo aqui dos Estados Unidos, que produz uma proteína vermelha, né, com alta tecnologia, com grande ganho de peso do animal, né? Tá certo que a pecuária lá é muito intensiva, é uma pecuária com muita genética, muita tecnologia. Então, assim, isso serve de exemplo para nós. Sim. Principalmente a genética, né, com a raça Aberdeen Angus, ela é oriunda daquela região. Então, eles têm essa detenção dessa genética. É um exemplo aí de onde o Brasil se espelha, né? Então, já existe essa troca, digamos assim, de experiências? Sim. Para vocês que são profissionais da área, vocês buscam essa referência e trazem para uma aplicação? Com certeza. E falando sobre esse intercâmbio, vamos dizer assim, eu tive a oportunidade de fazer um estágio muito bacana na Embrapa. Lá na Embrapa eu fiquei lá na Secretaria de Relações Internacionais. E lá, na época que eu era estagiário, existia um projeto muito bacana que era o LABEX, que era o laboratório da Embrapa fora do país, no exterior. Então o que acontecia? Intercâmbio de pesquisadores. Vinha o pessoal do Japão para cá e ia o brasileiro para lá. Vinha um da Europa para cá e ia um brasileiro para lá. Então esse intercâmbio gera muito conhecimento para ambas as partes, né? Então sim, o Brasil tem muito a se espelhar. Por exemplo, a pecuária leiteira da Austrália, né? Então são vários pontos aí que nós podemos crescer juntos assim e com uma missão única, que é alimentar o mundo. Esse intercâmbio seu foi o primeiro e único? Sim. Daquela época, né? Foi o único intercâmbio que eu fiz, foi esse. E como é que foi quando você retornou? E 3 meses lá fora, eu acredito que pareçam ser muito mais, né? Mas eu queria ficar lá mais um pouco, mas eu tive que voltar. Eu voltei, como eu te falei, assim, com um espectro ainda maior, sabe, assim, de possibilidades, de desenvoltura mesmo, de relacionamento, né? Pensa, eu fui para lá sem conhecer ninguém, né? Então, de correr atrás, de resolver os problemas do dia a dia mesmo, mas eu voltei com um gás, assim, de contribuir muito com o nosso agronegócio, assim. Você já tinha uma atuação profissional quando você voltou? Cara, quando eu voltei, deixa eu lembrar aqui. Sim, quando eu voltei, antes de eu ir, eu estava como estagiário na Apex Brasil. Eu saí da Embrapa, da Secretaria de Relações Internacionais da Embrapa, e fui para a Apex Brasil. A Apex Brasil é a agência brasileira de atração de investimento, fomentar investimentos e internacionalizar empresas também. E eu fui estagiar lá nos projetos do agro. E formei enquanto estagiário, né? Então eu fui para o intercâmbio, eu era estagiário da Apex. E quando eu voltei, eu já voltei para atuar num projeto que foi a Expo Milão, a Exposição Universal de Milão. E aí a Apex, eu já passei de estagiário para contratado. E essa foi uma segunda experiência internacional que eu tive, mas foi trabalhando, não foi estudando. Perfeito. E você percebeu muita diferença? De já ter acumulado uma experiência antes para a segunda? Sim, com certeza. A gente vai bem mais preparado, né? Bem mais solto, vamos dizer assim. Nessa outra experiência, eu fiquei 9 dias na Europa, sozinho mesmo. E foi um desafio muito grande, mas foi uma realização pessoal incrível, assim. De ter visto, de ter participado da Expo Milão,
né, que é a Exposição Universal. Pensa aí, ó, são 145 países, uma exposição universal em Milão, onde o tema era alimentando o mundo e energia para a vida. Então, assim, é agro puro, agronegócio puro. Então, eu pude contribuir, enquanto eu estava no projeto lá na Expo Milão, dentro da Apex, com conteúdo, né, com a visão até de vivência pessoal minha do agronegócio, de dicas, de orientação, porque muita gente que trabalha em projetos até do governo, que a Apex faz parte do Sistema S, né, SESI, Senai, Sebrae, então muita gente que trabalha não tem a vivência. Sim. Então eu vinha com essa bagagem de vivência do agro, de sujar a botina mesmo, do dia a dia e falava, gente, nós temos que mostrar um trator arando, nós temos que mostrar antes, depois de arar, ou às vezes nem precisava de arar, porque já era o plantio direto, já a plantadeira vindo, né, e outras coisas que a gente participou, de que montamos uma estrutura, vamos dizer, um pedacinho do Brasil em Milão. Então essa experiência foi magnífica e tudo isso, o foco disso tudo era o quê? Era fomentar negócio, mostrar a força do agronegócio nacional para alimentar o mundo. Então isso foi em 2015. Você já consegue medir o impacto que isso teve, a diferença para hoje? No CAIO profissional ou no agronegócio de forma geral? Em geral, você percebe que já evoluímos muito nesse sentido aí? Com certeza, e principalmente no ponto de irrigação. Né? Nós temos aí vários países no mundo que irrigam de forma... irrigam mais e melhor, com menos desperdício, com mais eficiência, com mais tecnologia. Então foi uma das coisas que me chamou muita atenção nas áreas secas do mundo, né? Na região ali de Dubai, por exemplo, e em torno ali, eles têm uma produção boa, considerável de alimentos, considerando o que eles têm de meio ambiente, tudo isso com a gestão da irrigação. Então isso avançamos bastante no meu ponto de vista. Então você acha, assim como o Brasil se espelha lá fora, você acha que hoje a gente também já é espelho? Agora, sim, como evoluiu tanto, já se torna espelho lá para fora também? Com certeza. Durante a minha formação aí, e todos os anos eu fazia questão de ir para a AgroBrasília. Fazia questão. Quando eu estava na Embrapa, eu pedia licença, deixa eu ir lá na AgroBrasília, em vez de vir para o estágio, deixa eu ir para lá. Na Apex é a mesma coisa, me libera aqui uns 2 dias, deixa eu ir para lá. E nessa ida para a AgroBrasília, eu pude ver assim, tete a tete, o agronegócio da América do Sul vindo para cá para ver as nossas máquinas e também, quando eu estava na Embrapa, a nossa política agrícola, né, de incentivo, esse próprio LABEX que eu comentei. Sim, então, sim, o agronegócio brasileiro serve de exemplo em alguns pontos para os países do mundo. Você voltou então dessas experiências internacionais fervendo, motivado a chegar e atuar. Você veio com o desejo de empreender também? Léo, esse desejo de empreender é algo presente em mim, né? De ter o meu próprio negócio, de conduzir aí junto com a família também, mas neste momento eu não empreendi. Neste momento eu fui fazer parte do Cicobi. Estive durante 9 meses no Cicobi, aqui em Brasília, trabalhando aí com o crédito rural, né? Trabalhando aí mais especificamente no seguro, num projeto aí que é o Proagro, né? que faz o seguro de algumas lavouras aí no país. Então, naquele momento eu atuei no Cicobi. E toda essa experiência sua foi num período muito jovem, né? Muito jovem, né? De formação. Você já conseguia enxergar esse potencial enorme que tinha para desenvolvimento dentro do setor? Sempre vi o agronegócio como um grande espaço aí de atuação de diversos profissionais, onde você pode criar e onde tudo vai girar em torno de alimento. Né? Então, produção de alimento, ninguém para de comer. Né? Então, só aumenta, né? Exatamente, só aumenta. Então, isso aí justifica o esforço, né? E o investimento de tempo em estar sempre atuando aí. Porque eu sempre comento, e até em outros bate-papos eu comentei também, que eu percebo que o agro hoje, que o meu contato é mais recente, né? com esse universo,
eu digo de atuação trabalhando mesmo, eu percebo que ele abraça profissionais de diversas áreas. Ele dá espaço e até mesmo já tem essa necessidade, né, de abraçar profissionais de outras áreas, de tecnologia, de marketing, de comunicação. Então eu acho isso bastante interessante, né? Então hoje eu acho que todo e qualquer profissional, independente da área, ele pode encontrar uma boa oportunidade no universo do agronegócio, né? Com certeza, Léo. Essa questão da comunicação, do marketing, né? Como eu disse no início do nosso bate-papo, é um dos grandes gargalos. É o Brasil comunicar para o mundo tudo que ele faz dentro da porteira, vamos dizer assim, né? Comunicar a sustentabilidade, comunicar, né, os processos, a sanidade dos alimentos que aqui são produzidos. Então, isso aí é um espaço para vocês que são especialistas em comunicação de ir para dentro de uma fazenda e mostrar como é feito. Então, é um pequeno exemplo aí de que realmente o agro abraça engenheiro, né? O engenheiro é o cara que foi feito para pensar, para projetar, para calcular. Pô, bota um cara desse dentro de uma fazenda de pecuária. Ele vai medir, ele vai mensurar, ele vai botar meta, uma vaca tem que parir um bezerro por ano. Se ela não parir, ela tem que sair, senão vai dar prejuízo. Então, fazer conta dentro da porteira. Então, outro exemplo, engenheiro super bem-vindo, advogado, né? O produtor rural, ele não tem todas as informações que necessita. Então, um advogado com especialidade no agronegócio. Então, acho que concordo com você. E as estruturas também de fazendas, elas deixaram de ser só muito fechadas, né? Elas se tornaram grandes empresas, não precisa de toda uma gestão, né? Eu acho que independente, seja na lavoura, seja na pecuária, se tornaram grandes grupos, grandes empresas que exigem, né, essa preparação toda, né? Com certeza. A pecuária, ela ocupa um lugarzinho especial, né, na sua vida aí, no seu coração. Você sempre teve essa paixão pela pecuária? Sempre tive. Sempre a gente ia para a fazenda, andava a cavalo, mexia com gado, né? Então, sempre tive essa paixão aí e hoje a gente conduz aí uma pecuária também. Você comentou, eu lembro do seu avô, você comentou que frequentava muito com ele, ele já era pecuarista, né? Qual a impressão você tinha da pecuária na época? Trabalho mais braçal? Quais eram as dificuldades daquele tempo lá que você conseguiu observar mesmo na juventude? Era uma pecuária muito extrativista, né? Ela, em grandes áreas, com pouca tecnologia. Naquela época tinha uma mão de obra muito barata, né? Mas isso aí, e pouca genética, muito pouca genética, e era aquele boi, famoso boi sanfona. Ele ia até certo ponto, aí na seca ele emagrecia, aí nas outras águas ele engordava o que ele perdeu no ano anterior, e aí depois que ele ia matar. Então era um boi de 4 anos. Hoje a gente abate um animal com 18 meses, com 20 meses, mais pesado do que estava. Então, isso aí é bem fácil de assimilar. Assim, o quanto de tecnologia hoje tem embutida ali na operação da pecuária? É só em maquinário? É em estudo? Não, com certeza em estudo, né? Vale a pena ressaltar o trabalho da ASSOCON, que é a Associação Nacional dos Confinadores, né, que fica lá em Goiânia. São vários estudos de otimizar, né, tudo que você coloca na boca do animal, o que ele vai te render em carne, conversão alimentar. Então aí tem tecnologia, tem a tecnologia na genética, na inseminação artificial, muita tecnologia em transferência de embrião, né? Então você pega aí grandes famílias neloristas do país, né, que disponibilizam embriões, né, da sua genética. Então você pode adquirir isso não é tão alto custo, colocar nos seus animais. Você também tem uma genética tão boa quanto a deles. Também tem muita tecnologia aí no maquinário, né? Tem muita tecnologia em termos também, especialmente aí de vagões, né? Para colocar no coxo a quantidade que o animal precisa comer naquele dia e naquele horário. Gestão, vários aplicativos, né? Onde o vaqueiro, por exemplo, está no pasto, ele identifica uma vaca com problema, pelo brinco ali ele passa o bastão, já identifica a idade da vaca, o que ela pode ter. Então, esses aplicativos também ajudam demais a gestão dentro da fazenda. Você acha que o pecuarista ele aceitou bem essas novidades, digamos assim? Ou ele demorou um pouco para receber isso? Não, que ele demorou. Isso aí, né, isso é visível aí se a gente for pegar agricultura e pecuária.
né? A agricultura ela está um pouco à frente da pecuária em termos de tecnologia, mas o pecuarista ele vem se adaptando, ele vem cedendo, porque o jeito do pecuarista é diferente, a linguagem com ele tem que ser outra, né? Então, nem sempre as empresas têm esse feeling, esse jeito de conduzir com o pecuarista. Mas eu acredito que sim, tem aderido à tecnologia, o pecuarista tem feito conta, tem visto que se não fizer conta, não aderir à tecnologia, quando a gente fala em aderir à tecnologia, não é que você tem que comprar o melhor trator, o melhor vagão, ter um melhor curral, não. Às vezes é uma coisa simples, mas que vai te dar resultado. Então é essa tecnologia, é a que traz resultado. E sim, os pecuaristas têm aderido e têm evoluído nesse sentido. E qual você acha que é as maiores dificuldades deles hoje? Tipo, necessidades que eles ainda têm? Léo, na Unai Leilões, a gente realiza leilões em 7 cidades. Né? Num raio ali de 200 quilômetros de Jundiaí, são 7 cidades no Noroeste Mineiro. E a gente anda muito, a gente faz muitas visitas, a gente gosta de estar junto com o pecuarista, né, de tomar um cafezinho, de ir para dentro da porteira mesmo e conversar. E a gente vê o seguinte, mão de obra, cara. Pessoas, né, para pegar no chifre do boi mesmo, para estar ali junto, que veste a camisa, que, né, entende aquele trabalho, né, entende a importância de cuidar de um bezerro no dia que ele nasce, por exemplo, de fornecer a ração na hora correta. Então, pessoas, acho que um dos grandes gargalos da pecuária. Você comentou que lá atrás a mão de obra era barata demais, né? Me parece que agora então a dificuldade é a escassez dessa mão de obra, né? Já não é nem o custo. Não é nem o custo, é a escassez. O pecuarista ele já está estruturado para conseguir ter esse custo, ele não consegue a escassez. Exatamente. Da mão de obra. E uma coisa que é importante a gente citar, que até o Wesley Santiago, né, que já esteve aqui no podcast com vocês, professor Wesley, com uma oportunidade conversando com ele me alertou sobre isso, e é verdade. A cultura do pecuarista, ela é aquela cultura de cobrar sem ensinar. Então, esse é um ponto interessante para a gente comentar, porque como é que eu vou cobrar de uma pessoa sendo que eu não treinei ela? Então é esse passo atrás de contratar, treinar e cobrar que às vezes não é feito. Um profissional pronto não existe, né? E se Exatamente. existe é de difícil acesso, né? Está pronto para outro, não do seu jeito, né? Então é esse passo adiante, é um pouco cultural mesmo. Peraí, beleza, topa trabalhar comigo? Topa. Então vamos ali, vamos treinar, vou te ensinar, eu quero assim. Aí depois eu vou te cobrar. Você comentou da Unai Leilões, né? Que hoje você atua bem envolvido com a atuação deles. Quando começou essa atuação? Porque eu tive contato recente com, inclusive, um programa, né, onde nosso gerente comercial pôde participar lá contigo. Isso até pesou para mim, viu? Eu falei, opa, agora vou conversar com um comunicador de verdade, aí eu vou ter dificuldade, porque você já domina isso aqui muito melhor do que eu. Mas quando é que iniciou essa sua participação junto ao Unai Leilões? Então, Léo, eu estava lá em Brasília, né? Estava com 25 anos, estava lá no Cicobi e eu estava querendo, parece que mais para o campo, sabe? Assim, uma atuação mais tete-a-tete com o produtor. Lá eu trabalhava muito com o sistema, muito com papel, analisando documento, então. E aí eu falei, quer saber? Eu vou conversar porque a Unai Leilões é uma empresa familiar. Tá? Ela é da Magna, que é a atual proprietária, né? Juntamente com os filhos conduzem o negócio. Então eu falei, vou conversar com eles, ver se existe essa possibilidade, esse interesse. E se for o caso, eu já quero mudar para a Unai tem muito tempo mesmo, eu já mudo para lá. Então conversamos na época, né? Conversei, né, primeiramente com o meu tio, que é um dos sócios também, junto com a família, com a Unai Leilões, e eles analisaram e falaram, não, tem a possibilidade sim, pode vir, Caio. Então há 7 anos atrás eu fui para a Unai Leilões, deixei o Cicobi, muito grato por tudo que aprendi lá. Lá no Cicobi eu vi a importância do cooperativismo, né? Não só o financeiro, mas o sistema de forma geral, né? Então assim, foi muito importante para a minha trajetória ter feito parte do Cicobi. E fui para a Unai Leilões para viver a pecuária mesmo, para estar ali no tete-a-tete com o produtor e com certeza
de alguma forma, melhorar a vida das pessoas também com o nosso trabalho, que é a comercialização de animais, né? Então, através, né, eu chamo ele de tio Ju, né, através dele, da Magna, né, na época tinha o Paulinho também, que é meu primo, depois o Léo veio também, que é o irmão dele. Então, passei a fazer parte da família Unai Leilões, né, e estamos aí até hoje. Quem nunca parou, né, para assistir um leilão na televisão? Eu lembro que eu assistia demais, parava, ficava assistindo, não entendia muito bem aquele universo, como funcionava, vai estar vendendo gado pela TV, hoje pela internet, né? Mas a sua atuação está em que segmento específico lá dentro hoje? É na comunicação? Certo. Podemos falar que é no comercial e também no marketing, no reforço de imagem, né, no relacionamento com o produtor. Então tá nesse sentido aí. Diversas vezes você me perguntou como era antes e como está agora, né? Olhando a pecuária dentro ali da Unai Leilões, o setor de leilões mesmo foi um dos que mudou bastante dentro dos 7 anos. E é uma prestação de serviço, né, no agronegócio de forma geral, e que, falando aí da Unai Leilões, houve uma profissionalização muito grande, no sentido aí de trazer resultado para o produtor rural com segurança, né? Uma das grandes coisas aí que a Unai Leilões executa e que a torna, vamos dizer assim, uma grande diferencial de mercado é a garantia, né? Quando a gente fala de comercialização, tem o valor que daquele animal, né? Então a Unai Leilões ela tem essa capacidade de garantir todos os negócios realizados nos leilões. Então isso aí dá uma segurança para o produtor, né? Não, eu percebi uma preocupação de vocês em também educar, de certa forma, o pecuarista com informação, com conhecimento. Inclusive, a gente pode mencionar um programa que você mesmo apresenta, né, Abrindo a Porteira, Isso. No canal, nas mídias da Unai Leilões. Foi com esse propósito que vocês iniciaram esse programa de comunicação, levar também conhecimento e informação para o pecuarista? Exatamente. Com o tempo, a gente foi observando que não era só intermediar compra e venda. A missão da Unai Leilões é muito além. A missão da Unai Leilões é facilitar a vida do pecuarista, né? Hoje tem tantas tecnologias, a internet é uma delas, né? Com a pandemia esse negócio cresceu bastante, com a transmissão ao vivo dos leilões. Então, enxergamos isso. E no programa Abrindo a Porteira com a Unai Leilões, a ideia é essa mesmo, é abrir a porteira, é ir como se a gente fosse para dentro da porteira do produtor e lá a gente fosse falar de assuntos técnicos, informativos para o pecuarista, né? Então, estar mais próximo. Segunda-feira, ao invés de você assistir a Globo, você vai assistir Abrindo a Porteira com a Unai Leilões. Acho que então a recepção deles tem sido muito boa também, sim, desse conteúdo? Sim, com certeza. A gente busca aí estar sempre um tema diferente toda segunda-feira, né? Estivemos lá com a SM juntamente com o Giovanni. Foi um bate-papo muito bacana. Nunca tinha acontecido um bate-papo sobre máquinas, né? Como escolher um trator, qual o trator que se adequa à minha realidade. Então foi muito bacana esse bate-papo com ele e tantos outros que tivemos lá, sempre para informar o pecuarista. Eu percebo que quando você entrega conhecimento para o seu público, né, que está do outro lado ali, ele se capacita melhor até para entender as necessidades dele, né? Então o pecuarista ele vai entender melhor, eu acredito, a necessidade dele e aí vai poder acessar a Unai Leilões, vai poder acessar uma concessionária de máquinas com mais certeza da sua necessidade. Eu acho que isso ajuda o todo, né? Toda a cadeia logística ali contribui demais. Com certeza, com certeza. Então, quase que cumprindo uma das nossas missões, assim, é de transmitir conhecimento, melhorar a vida das pessoas. Então, a Unai Leilões pensa desse jeito e lado a lado com o produtor, com o parceiro mesmo. Então, ela entrega esse conteúdo aí com outras parcerias, né? Como tivemos com a SM. E vem tendo uma aceitação muito boa e acho que o programa só tende a crescer no sentido de entregar cada vez mais. A gente comentou lá no início essa dificuldade, né, que o pecuarista tinha de acesso à informação, tecnologia. Hoje isso é muito mais fácil. Onde a pecuária tem potencial hoje de continuar se desenvolvendo na nossa região? Léo, eu vejo um potencial imenso de crescimento da pecuária, né, não só na nossa região, mas em todo o Brasil. A pecuária ela não tem limite. A genética que está nos animais, presente nos animais, ela não tem limite. Ela pode estar sempre em constante melhoria. Então, esse incremento genético é um potencial, né?
Outro ponto que podemos melhorar cada vez mais é o bem-estar animal, né? Sustentabilidade. Então, podemos produzir mais em menos áreas, né? Um exemplo até pessoal mesmo, na minha fazenda, começamos a trabalhar, ao invés das áreas extensivas, com piquetes menores, onde tinha um consumo mais uniforme da pastagem, então o animal ficava até mais dócil, usando cerca de choque, enfim. Dentro da porteira tem muitos detalhes que, às vezes, com você trazer um consultor de fora, alguém, né, capacitado para ajudar o pecuarista, ele pode aumentar a sua produção. Então, e acho que mais o grande gatilho está na genética. Então, o criador adquirir uma genética superior, o recriador buscar animais com essa genética, né? Então, e da recria para frente, quem a engorda, o resultado já vai estar na cadeia. Então, eu vejo sim um potencial grande na pecuária, vejo que ano após ano, isso aí ficou muito evidente lá com a Tereza Cristina no Ministério da Agricultura, abertura de novos mercados para a carne brasileira. Então, isso aí dá ânimo para o pecuarista investir. E é isso que tem acontecido. Então, o caminho é esse. O pecuarista animado para investir, pode investir consciente, com gestão, fazendo conta, certo? E tem muito potencial e eu acredito que daqui até os próximos 5 anos vai ter muito mais gente no mundo comendo carne brasileira, que é uma carne saborosa, você sabe disso, uma carne sustentável e uma carne muito competitiva lá fora a termo de preço. Hoje a sua atuação como pecuarista mesmo, nas suas fazendas, é nesse sentido? Você cria também para leilões ou só trabalha genética? Sim, eu trabalho com cria, tenho as matrizes, onde eu faço inseminação artificial. Há alguns anos trabalhei com a raça Braford, né, com um grande parceiro, até gostaria muito de citar o nome dele aqui, que aprendi muito com ele, o senhor Celso Jalotto, lá de São Gabriel, Rio Grande do Sul. Ele trabalha com a raça Braford há anos, né, e nós trouxemos também um pouquinho dessa genética para cá. Então, além de touros na monta natural da vacada, também fizemos inseminação artificial com a raça Hereford. Fizemos com Angus e agora estamos firmes no Nelore. Então, nós trabalhamos com a cria. Eu produzo um bezerro mais precoce, um bezerro que, para quem for fazer a cria, vai ter essa bagagem genética para frente. Então, eu produzo bezerros e comercializo no leilão. Uma curiosidade minha agora, pessoal, que você citou várias raças, né, de gado. Como é que funciona essa divisão? Todas elas já existiam? Alguma foi desenvolvida ao longo desses anos? Que a gente, pelo menos no meu caso, cresceu ouvindo Nelore. Boi bom é bom Nelore. Mas eu percebo que hoje tem uma variedade bem maior, né? Sim, com certeza. Primeiro é muito importante destacarmos que não existe uma raça melhor do que a outra. Todas as raças têm as suas peculiaridades, suas potencialidades e os seus pontos negativos, né? Então, cabe ao pecuarista analisar, né, qual caminha melhor na sua propriedade. Realmente, o Nelore todo mundo, pecuária vem na cabeça um boi branco, ou pecuária vem à cabeça uma vaca leiteira, né? Uma vaca holandesa, vamos dizer assim. E com o tempo também tinha muito Gir e muito Guzerá. Essas raças, Nelore, Gir, Guzerá, são raças indianas, raças da Índia. E o Angus, o Hereford, né, o holandês, são raças britânicas, europeias. Então, o choque dessas raças trouxe o famoso cruzamento industrial. Através de pesquisas, né, viram que o cruzamento da rusticidade do Nelore, né, ele aguenta esse calor, ele aguenta a nossa região, com a precocidade, por exemplo, de acúmulo de carne, ou a precocidade sexual do europeu, junto ia dar um animal perfeito, com marmoreio, com sabor, que vai entregar mais resultado dentro da porteira, ele vai ganhar mais peso em menos tempo, então ele vai sair da propriedade mais rápido para já entrar outro, enfim. Então a pecuária mudou bastante, né? Bastante. Temos aí o Senepol com grande potencial, e sim, tem as raças sintéticas, né? Podemos dizer assim que são raças que foram criadas, né,
por exemplo, o Braford, que aí é o Brahma com o Hereford, tem o Brangus, que é o Brahma com o Angus, enfim, tem outras raças assim que foram, podemos dizer que é o aprimoramento da pecuária, né? Buscando aí novas raças para ter mais resultado e mais rentabilidade. Todas elas são mais recentes no Brasil, então, né? Essas novas? Sim, são mais recentes. São mais recentes, né? Mas a pecuária não é só trabalho também, né? Tem o lado de diversão também, né? Com certeza. Você estava comentando, a gente conversou nos bastidores ainda, tentando marcar o podcast, que realizou recentemente um sonho de infância, que era conhecer o rodeio, o tão famoso rodeio de Barretos, né? Realizou então esse sonho? Pois é, Léo. Com 31 anos de idade, realizei um sonho de criança, que era conhecer a festa do Peão de Barretos. Então, hoje, casado e já com a minha família e em outra fase da minha vida, tive essa oportunidade de estar na festa do Peão de Barretos, conhecer mesmo aquele parque maravilhoso, e para mim foi algo assim, a realização de um sonho, ela é muito marcante, né? Seja qual o sonho for. Então este foi um sonho que eu realizei você lembra da novela América? Lembro sim. Então, naquela época eu estava jovem assim, e parece que ele deu um ânimo muito grande também, me ajudou bastante a sonhar nisso, né? Então, mas nunca tinha tido a oportunidade de ir. Então, recomendo a festa do Peão de Barretos, ela é realmente uma festa, não é igual uma Água Brasília, que tem negócio e tudo. Mas eu pude observar que é uma festa do agronegócio nacional, né? E além de festas, lógico, tem um rodeio que é muito bacana, muito organizado, tem as provas com os equinos, né? Então, é magnífico. Tem os tropeiros, né? Tem uma turma, não sei se você sabe, Léo, tem uma turma que saiu de Rio Verde, tem um pessoal de outras regiões que vão de mula até a festa. Exatamente, resgatando as raízes, né, de que antigamente andava muitos quilômetros tocando gado nas estradas, e essa turma não vai tocando gado, vai a cavalo só, vai de mula ou de burro, mas seguindo as tradições antigas. Então, esse resgate de tradição, assim, mexe muito comigo. O que antigamente era trabalho mesmo, né? Eles faziam essa peregrinação por trabalho. Hoje é por diversão, por resgate à cultura, né? Muito, muito interessante mesmo. Mas eu percebi que você tem uma ligação muito forte com a família também, né? E nesse seu processo todo de construção como profissional e pessoa também, qual foi a importância da família nesse processo seu? A família é tudo, né? Família é tudo, porque meu pai continua aqui em Brasília, tomei a decisão de mudar para Unaí, né? E ele continuou aqui. E é uma parte minha que fica, mas tem outra grande parte minha da família lá em Unaí, que são meus avós, hoje a minha esposa, tios, primos. E trabalho em família, né? Na Unai Lilhões, também na fazenda. Conduzimos uma sociedade em família com 2 tios, também irmãos da minha mãe. E a família é tudo, é onde eu sinto apoio, é onde sinto incentivo de ir adiante, e afirmo com todas as letras que nossa família é uma família unida, abençoada e que, né, visa o bem de quem está em volta da gente também. Então é um berço de aprendizado, né? Tenho a graça de ter minhas 2 avós vivas, né? Então isso para mim é todo o tempo que eu tenho livre, eu busco ou ir pescar com a minha avó, ou ir com a minha outra avó para a fazenda dela, ou ir tomar um café com a minha outra avó, meu avô também. Então a família é emocionante, assim, do tanto que é bom. Então as suas maiores referências sempre vieram de dentro de casa? De dentro de casa. Então isso é importante, né? Você tem uma ligação tanto com a família, com a fé, também percebi que você tem uma ligação bastante importante. Isso tudo vem formando você como profissional para os desafios por vir? Com certeza, e esses desafios eles são duros, assim, né? E o mundo não brinca não, né? Mas é aí que vem a força mesmo, né? Na minha família, fui muito abençoado com a minha esposa, a gente se dá muito bem junto, projetos né, em relacionamento mesmo, um sempre apoiando o outro, e acho que é muito mais do que eu sempre sonhei, então acho que isso aí é o que impulsiona mesmo a gente ir adiante, buscar novos desafios, e desafios sempre no agro.
pretendo sair do ramo de jeito nenhum. Então, de onde vêm essas maiores motivações para que o Caio continue a se desenvolver? De onde vêm as motivações? Porque eu percebo que é exigido, né, uma constante evolução, como pessoa, como profissional, para acompanhar até mesmo o ritmo, né, de evolução do agronegócio, da pecuária. Se exige muito, né? É necessário vir motivação. De onde vem as do Caio Campos? Minha motivação vem para daqui em breve aí, aumentando a família, vindo aí o herdeiro, né? Então acho que isso aí é o que mais motiva, né? Que os filhos da gente veem o que a gente construiu e eu sinto muita responsabilidade que nós temos de alimentar, né? Então eu penso sim e busco produzir mais e melhor, seja carne ou seja numa futura agricultura, mas essa missão de alimentar me move muito, né? E também a questão da família, do filho, é algo que eu desejo muito e deixar um exemplo, né? Um legado. Não, eu acho que no papel de comunicador, que você tem essa atuação bem presente, né? Você acaba tendo essa responsabilidade, né? Você acaba transmitindo uma mensagem, né? Qual é essa mensagem que poderia até ficar como uma mensagem final aqui para o nosso bate-papo, que o Caio Campos tem semeado aí ao longo da trajetória? Léo, você me pegou. Mas a mensagem que a gente deixa de compartilhar conhecimento mesmo, né? E nisso, pegando como filosofia aí o cooperativismo, né? Então, de somar forças um com o outro, né? Muitas vezes a gente vê vizinhos de cerca que não tem amizade, não tem relacionamento, não tem uma certa união. Aqui em Brasília mesmo, Formosa, várias pessoas moram um do lado do outro, não conhecem, não sabem nem quem é, não tem essa união. Então, acho que como mensagem, e pegando como gancho a Nailões, abrindo a porteira e tudo isso que a gente comentou, servir ao próximo, né? Estamos aí para servir, enquanto o Nailões para servir a pecuária, né? Trazendo soluções, trazendo segurança, trazendo transparência nos negócios. Como profissional, né? Servir a minha família, servir aos meus amigos, os próximos, servir como você colocou, não tem formação de comunicador, mas assumir isso aí, de trazer conteúdo para quem nos assiste. Então, é nesse sentido, é essa mensagem mesmo de a gente tá aí para servir, daqui a gente não leva nada, né? Então vamos buscar viver bem uns com os outros e servir. Acho que essa é a mensagem. Perfeito. É por isso que eu tenho certeza que valeria muito a pena ter esse bate-papo contigo aqui. Eu quero até estender meu agradecimento ao Giovanni, né, que te apresentou e fez esse convite, essa oportunidade de bater esse papo. Para mim, já te adianto que valeu muito a pena. Tanto tirar minhas curiosidades, como também conhecer suas experiências profissionais. Quero deixar aqui, em nome da SM Tratores, agradecimento por você ter participado. Será sempre muito bem-vindo, né? E espero que essa parceria entre o Naí Leilões e SM Tratores também perdure por bastante tempo. Obrigado mesmo. Ô, Léo, eu que agradeço. Obrigado aí por me fazer relembrar essa trajetória aí profissional. Eu gostei bastante aqui. E vocês estão no caminho certo, continuem firme. SM Tratores aí mandou bem demais nessa ideia. Eu acho que, cara, você tem muita gente boa para você trazer aqui nessa cadeira, para você bater papo e para inspirar outras pessoas. Eu acho que esse é o objetivo também. E você pode ter certeza que a SM aí, a Massey Ferguson, com certeza está presente aí nos meus pensamentos e em parceria com a Nailões também. E quem sabe em breve aí a gente tá de trator Massey também, né? Com certeza. As portas estarão sempre abertas. Então, muito obrigado mais uma vez, Caio. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse bate-papo aqui. Tenho certeza que vai ser edificante para muitos todo o conhecimento que a gente pôde compartilhar aqui. Quero reforçar mais uma vez para que você se inscreva no canal do YouTube da SM Tratores. Assim como tivemos esse bate-papo, constantemente teremos outros também. E não se esqueça, esse episódio vai estar disponível no Spotify também, você pode ouvir esse episódio. E deixo o meu abraço, deixo o meu muito obrigado. Até o próximo episódio do SMcast. Grande abraço, até a próxima.